Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, ó Pai, te rendo graças, ó Pai, nesse momento, porque Tu, Senhor, na sua infinita misericórdia, tem ficado conosco constantemente, não tem nos abandonado, Senhor, tem nos guiado e nos sustentado até aqui. Somos gratos por tudo, ó Pai, por tudo que fizeste por nós, principalmente, Senhor, pelo Teu sacrifício em cruz, pela remissão dos nossos pecados. Ó Pai, te peço, fique conosco, continue nos auxiliando, nos guiando, Senhor, e perdoa as nossas falhas. Nós somos gratos e te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é a lição 13, que tem o título O Segundo Grande Mandamento, né? O texto base encontra-se em Mateus 22, versículo 39, que diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Tópico 1. A interdependência entre o primeiro e o segundo grande mandamento. A intenção de Jesus, ao resumir o Decálogo em 2 grandes mandamentos, consiste em harmonizá-los e não evidenciar qual deles é o mais importante. Na verdade, o que os fariseus queriam era saber de Jesus qual dos mandamentos era o mais difícil de cumprir. O Senhor vai além da pergunta capciosa dos fariseus e nos apresenta o amor como fundamento primordial para a obediência aos 10 mandamentos. Assim, se alguém ama a Deus e não ama ao próximo, é um falso cristão. Da mesma forma, se alguém insiste em dizer que ama as pessoas, mas não consegue amar a Deus, carrega em si uma falsa pretensão. Quando amamos a Deus, fica bem mais fácil amar ao próximo, ainda que este seja um inimigo declarado. Quando amamos a Deus, Ele nos ensina a amar ao próximo. Alguém que ama a Deus e sabe que Deus o ama, sente que tal relacionamento resulta em um amor transbordante, capaz de alcançar a outros. O amor é o grande mistério revelado pelo Senhor Jesus, que nos torna incapazes de proporcionar dano a alguém. Quem ama a Deus sempre fará de tudo para promover o bem-estar do próximo. Por exemplo, a palavra submissão caiu em desuso, perdeu a sua essência. Parece que uma esposa submissa é uma escrava do lar. A sociedade atual defende que a submissão conjugal é algo pejorativo. Na verdade, a submissão é feita por quem ajuda na missão. Deus instituiu essa tarefa à mulher, pois presumiu que o homem não devia ficar só e precisava de uma ajudadora idônea, o que significa dizer que ela é capaz em ajudar, que expressa confiança, é moralmente adequada e competente. Leia Gênesis 2, versículo 18. A missão do marido, por sua vez, é cuidar e zelar por sua esposa. Uma esposa que ajuda nesta missão, na verdade, está colaborando para o seu próprio bem-estar. A esposa admite submissão desde que o marido seja para ela tudo o que Cristo é para a igreja, que ele a ame como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, vocês podem ler sobre essa passagem em Efésios, capítulo 5, versículo 21, e também Efésios, capítulo 5, versículo 25. Por que que, assim, o autor, né, dessa lição, ele fez questão de entrar nessa questão da submissão? Porque a submissão, ela entrou aqui como um exemplo, demonstrando como que está relacionado, tá? Você precisa amar a Deus, né? Amá-lo com reverência, com obediência, e assim você também consegue amar ao próximo. Porque, gente, olha, a submissão, ela é um exemplo claro aqui, tá? De amor ao próximo, porque afinal de contas, mesmo dentro de um relacionamento entre marido e mulher, um é próximo, né, ao outro, né? Ali é o seu próximo, tá?
O seu filho também é o seu próximo. Então, esses são as primeiras pessoas que você mais se relaciona, né? Mas que são mais próximas de você. Depois você vai se relacionar com outras pessoas, né? Fora desse ambiente familiar. Então, por isso que ele colocou aqui esse exemplo da submissão. Então, assim, o marido que conhece o amor de Cristo, ele cuidará bem da sua esposa. Então, ainda falando, né, sobre essa questão de submissão, né, como no slide, né, esse slide é uma continuação do slide anterior, e o autor ele começa a falar que é um termo que está em desuso, né? A submissão hoje em dia na sociedade tem sido vista de uma forma pejorativa. Então a gente precisa deixar claro algumas questões aqui em relação à submissão, tá? Então, por exemplo, submissão não significa concordar com tudo, tá? A mulher ela é submissa ao marido, porque o homem é o líder da família, tá? O homem é o líder da família, é o cabeça da família, assim como Cristo é o líder, o cabeça da igreja. O cabeça é a cabeça do corpo espiritual, tá? Então, é essa procedência, é essa analogia aqui, tá bom? Então, mesmo uma mulher sendo submissa ao marido, isso não significa que ela vai concordar com tudo. Se o seu marido ele está tomando uma decisão errada, por exemplo, ele está prestes a cometer um ato pecaminoso, ela sabe que é um ato pecaminoso, que ele, por exemplo, pode estar infringindo uma lei. Não é porque ela é submissa ao marido que ela vai concordar com aquilo ali e vai seguir aquele caminho, aquele passo, tá? Então, submissão não significa concordar com tudo. Se ele está fazendo algo errado, né, ou está para fazer algo errado, ela não deve concordar, tá? Submissão não significa deixar o seu cérebro no altar, né? Alguns homens, principalmente assim homens que têm uma cabeça muito retrógrada, eles acham que só eles podem pensar. A mulher não tem cérebro, não tem voz, tá? Liderar homens não significa que você não precisa ouvir. Quando você lidera bem, você sabe que você precisa ouvir os seus liderados. Então, o homem é o líder da família. Mas isso não significa que ele não deva ou não precise ouvir a sua mulher, tá? Pelo contrário, ela está ali para auxiliá-lo, né? Ela é uma ajudadora, ela é idônea, moralmente capaz, né? Como a gente falou no slide anterior. Então, na verdade, um bom líder, né? A boa liderança frequentemente vai ocorrer de ele dizer: você estava certa e eu estava errado. Logicamente, se essa for a questão, ele estava errado naquele momento e a sua mulher estava certa naquele conselho que ela deu a ele, tá? Submissão não significa que você não deva tentar influenciar o seu marido. Como que é esse contexto aqui? Eu estou falando a respeito disso segundo o contexto de 1 Pedro, né? Capítulo 3, versículo 1 ao 6, tá? Ali naquela situação, a mulher ela é cristã e o marido não era. Então esse foi o conselho que Pedro deu. O objetivo inteiro do texto é que ele seja ganho através do seu comportamento, através de suas ações, né? Então, a vida dela, na verdade, é que vai ser o exemplo, vai ser o testemunho para que aquele marido seja ganho, tá? Então, a sua vida, ela é dedicada, sim, a transformar esse marido de um incrédulo para um crente, tá? Então, tá, e isso que fique claro, né? Você é cristã, seu marido não é, não conheceu Jesus, ele ainda está preso pelas amarras do pecado. Então, você sim deve tentar influenciar o seu marido, principalmente com o seu comportamento, o seu novo modo de vida, porque você se tornou uma nova criatura, tá? Submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo.
Cristo é o Senhor dela, desta mulher. E por amor ao Senhor, ela será submissa ao seu marido. Mas se a vontade do marido estiver, né, as suas ações estiverem inferindo, né, o amor, né, querendo interferir no amor e na devoção que ela tem para com o Senhor, então nesse ponto ela não pode ser obediente ao marido, tá? Porque em primeiro lugar nós devemos sempre colocar Deus, né, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, tá? Sempre, porque Ele é o nosso Senhor. Tá? Submissão não significa que toda a força espiritual da mulher tem que vir do marido, tá? Lembre-se, ainda sendo pautado neste texto de 1 Pedro, né, que eu citei, 1 Pedro capítulo 3, né? Esse marido, ele na verdade ele não conhece ainda, né? Ele não conhece a Cristo, né? Então ele não tem força espiritual. Então a mulher sempre precisa lembrar, a sua esperança está em Deus. Isso vale, tá, gente? Para aqueles maridos não apenas que não conheceram Jesus, mas que também estão afastados da igreja, né? Que ela seja a força espiritual naquele momento na sua casa, que ela, já que o marido está nesse momento enfraquecido, longe ou que ainda não conhece, né, a Jesus, e que ela seja a líder espiritual da sua casa, tá? Submissão não significa viver ou agir com medo. Eu acho que aqui não precisa nem comentários, grandes comentários, né? Você, como esposa, você é submissa ao seu marido, você o enxerga como líder da sua casa e o respeita, né? Não é para haver medo nesse relacionamento. É preciso que haja respeito e principalmente respeito mútuo, né? Lembrando que um homem que conhece o amor de Cristo, ele vai amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. Então ele vai cuidar bem, ele vai zelar dela, ele vai tratá-la com respeito, ele vai ouvir os conselhos da sua esposa, tá? Então ele vai tratar como um vaso de honra, né? Lembrando disso aí. Então, segundo John Piper, né, pastor e doutor em teologia, ele define a submissão no casamento da seguinte maneira: submissão é o chamado da esposa para honrar e afirmar a liderança do seu marido, ajudando-o no exercício dessa liderança através dos dons que ela tem. Eu achei muito legal essa maneira, né, essa definição de submissão, porque coloca como um chamado que a esposa tem, né, para honrar, né, e afirmar, dar apoio àquela liderança do seu marido, né, e isso através dos dons que ela tem, principalmente, gente, no dom de educar. Uma mãe, né, ela tem um poder, né, de influência muito grande, porque ela passa muito tempo com seus filhos, né, e ela pode criar, né, deixar grandes ensinamentos e criar memórias incríveis na vida dessas crianças que vão crescer e vão se tornar adultos e que principalmente, né, tementes ao Senhor. Então isso é muito importante, tá? E para fechar essa questão, né, de submissão e de sujeitar, né, é quando o apóstolo ele vai começar a falar, né, dando as orientações a respeito de submissão e de sujeição, ele começa falando, você vê em Efésios 5, versículo 21, ele começa falando: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então não é uma questão apenas de submissão do marido, né? No caso, perdão, da esposa para com o marido, mas de nós nos sujeitarmos uns aos outros também, como irmãos, né? Como servos de Cristo, por temor ao nosso Senhor, tá bom? Que fique claro e que isso ajude, né, no crescimento e no conhecimento pessoal de cada um de nós. Tópico 2. Amar o próximo é fazer transbordar o amor de Deus. Cristo, da mesma forma que sintetizou os 4 primeiros mandamentos em um grande mandamento,
agora resumiu do 5º ao 10º mandamento em um segundo grande mandamento: amarás ao teu próximo. Se observarmos bem, veremos que do 5º ao 10º mandamento, Deus tratou do cuidado para com o próximo. Se os primeiros 4 mandamentos do Decálogo são exclusivos a Deus, do 5º ao último mandamento é alusivo ao nosso semelhante. O amor ao próximo não nasce em nós. Tal sentimento não é inato. Já nascemos, na verdade, dialogando com o pecado. Somos egoístas, competindo sempre com o próximo. Leia Tito 3, versículo 3. Se nos aproximarmos de Deus e do seu Espírito, seu Santo Espírito, através da mediação de Cristo, nosso coração duro, de pedra, será transformado em um bondoso coração. Leia Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 a 28. A sociedade atual se relaciona de forma que o amor é apenas uma espécie de pronome de tratamento. É comum recebermos cartas onde no cabeçalho se lê o registro ao amado pastor ou ainda à amada igreja. Em nossos relacionamentos ocasionais, também agimos desta mesma forma. Olá, meu amado. Olá, minha amada. Será que amamos mesmo? Será que este amor é verdadeiro e total pelo próximo? Certamente que não. Amor parece que se tornou apenas uma gentileza relacional e não uma evidência de que, de fato, fomos alcançados e transformados pelo amor de Deus. Amamos por interesse. Nos dias atuais, não existe almoço grátis. Ainda que a bondade nos alcance a ponto de doar um prato de comida a alguém faminto, ficaremos aguardando ao final um agradecimento. Se alguém, após saciar sua fome, for embora sem agradecer, será motivo de frustração de quem lhe forneceu um prato de arroz e feijão. Para obter o amor de Deus, com o qual será capaz de alcançar o próximo, é necessário nascer de novo. Leia João 3, versículo 3. É preciso abrir mão da velha criatura. É preciso esvaziar-se de si mesmo, ou seja, do seu ego, da vontade própria, de projetos pessoais que são independentes de Deus, do orgulho, da vaidade, da ira, da tristeza, da angústia, das críticas, das maledicências, da murmuração e etc. Na verdade, são muitas coisas que devemos abrir mão e nos esvaziarmos, né? Para isso, é necessário relacionar-se com Jesus, para que ele preencha o coração egoísta, ganancioso e insensível, até que o coração seja transbordado do amor de Deus. O que o autor, tá dizendo aqui é que nós precisamos, livrar o nosso coração, limpar esse coração dessas pequenas coisas, dessas coisas que vão preenchendo, esse coração e tornando esse coração cada vez mais egoísta, ganancioso, insensível. Acho que a questão da insensibilidade hoje está muito grande. Gente, é tão comum você ver uma pessoa, você vê um exemplo, viu um acidente, tem uma pessoa ali acidentada, ao invés da pessoa pegar o celular para ligar, para pedir ajuda, ela para tirar uma selfie. Gente, isso é inconcebível. Aonde está o amor ao próximo nesse momento, Ali é uma pessoa carente de ajuda, é o seu próximo ali precisando de socorro, precisando do seu respeito, da sua atenção, e não que você fique usando como simplesmente um pedaço de carne que está exposto ali no açougue. A gente não pode, deixar que isso se torne, essas situações se tornem cada vez mais comuns e que fazem parte da nossa vida. Nós, como servos de Cristo, não podemos jamais participar dessas coisas, sabe? Nós precisamos estar ali atentos a estender a mão. Se preciso for, fazer como Jesus, tirar até a capa e dar para a pessoa. Sabe, eu tô com frio, toma aqui o meu casaco, toma o meu casaco e fica com ele. Porque graças a Deus eu tenho outro em casa. Quando eu chegar em casa eu não vou ficar desprovida. São coisas assim, do alimento, de onde dormir.
de auxiliar, né? Você tem um conhecimento que você pode passar à frente para aquela pessoa, né? Ensinar, dar orientação sobre uma entrevista de emprego. Gente, é tanta coisa que a gente pode fazer pelo próximo. Não é só o alimentar, é principalmente ensinar, né? Não é só dar o alimento, mas é ensinar ele a pescar o peixe. É muita coisa que a gente pode fazer. É ensinar, né? Mostrar para esse próximo que ainda não conheceu a Cristo que há salvação, que há esperança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e que ele não foi apresentado ainda. Então a gente precisa tirar, né, do nosso coração todas essas coisas, esse egoísmo, né, esse ego, a nossa vontade própria, esses projetos pessoais que não são dependentes de Deus. É muita coisa que a gente precisa tirar do nosso dia a dia para que, nos esvaziando, Jesus, né, ele cresça em nós. Eu vá diminuindo, que nós possamos cada vez mais sermos diminuídos, nos diminuirmos, para que assim Cristo cresça em nós, né? E assim o nosso coração seja transbordado do amor de Deus. Tópico 3. Amar ao próximo significa, antes de tudo, amar a Deus e a si mesmo. Em minha primeira viagem de avião, algo me chamou muito a atenção. A apreensão cedeu lugar à curiosidade. Antes da aeronave decolar, o procedimento da equipe de bordo foi reunir-se em frente à cabine e conceder várias instruções. Em uma delas, a comissária disse que, no caso de despressurização da aeronave, máscaras iriam cair sobre nós. Caso estivesse com uma criança ou algum parente próximo no assento ao lado, a máscara de oxigênio deveria ser posta em mim no primeiro momento, para depois socorrer o outro. Aquilo me intrigou muito. Isso beirava o egoísmo. Quando o avião pousou, fui perguntar à aeromoça o porquê daquela orientação. Afinal, meu dever é cuidar do próximo. Ela esclareceu e nunca mais esqueci o que me dissera. Senhor, na tentativa de salvar alguém sem antes lhe salvar por falta de oxigênio, você morreria. Ficou claro para mim as palavras do Senhor Jesus: amarás ao próximo como a ti mesmo. Como posso amar alguém se estou morto? Como poderei salvar alguém se antes preciso de salvação? Como ajudar na cura de alguém se sou eu que precisa de ajuda? Antes de amar ao próximo, devemos amar a nós mesmos. Pode até parecer um ato egocêntrico, mas Deus quer que, antes de amar o próximo, apresentemos a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo. Leia Romanos 12, versículo 1. Bom, né, sobre essa instrução, né, que realmente é dada, né, na aeronave, quem já teve a oportunidade, né, de voar, né, realmente as comissárias elas dão essa orientação, né? Num caso de despressurização, a máscara vai cair e você, antes de você colocar a máscara, até mesmo no seu filho, né? Como eu falei no slide anterior, o seu marido, o seu filho é um próximo, né? O seu próximo. Então, antes de você colocar a máscara no seu filho, você precisa colocar a máscara de oxigênio em você próprio. Porque se você desmaiar, como que você vai poder auxiliar o seu filho, né? Sem oxigênio a gente perde a consciência. Então, você primeiro precisa colocar essa máscara de oxigênio em si próprio e depois colocar no seu filho ou no idoso que estiver perto de você, alguém que necessite de sua ajuda, né? Então, um próximo ali que necessite da ajuda que você pode oferecer. Então, essa a questão aqui. E aí o autor consegue colocar, né, assim, brilhantemente essas analogias aqui, né, muito legais, né? Como você pode amar alguém se estiver morto, né? Você não consegue se você estiver morto. Como você pode salvar alguém se você, antes de qualquer outra pessoa, você precisa de salvação. Você precisa buscar a sua salvação, porque a salvação é individual. Você pode ajudar aquela pessoa a conhecer o caminho, indicar o caminho, mas é ele que vai ter que percorrer. Esse caminho, esse caminhar é de cada um, é próprio, né? É individual. Como ajudar na cura de alguém
se muitas das vezes nós estamos doentes, né, carentes de cura, né? Então, assim, é muito interessante esses questionamentos aqui que o autor, né, deixou para gente. O apóstolo Paulo, sabendo que estaria completando sua carreira, né, a sua carreira neste mundo, enviou um conselho ao seu discípulo Timóteo. Ele já era um pastor experiente, né, um velho pastor, aconselhando um jovem pastor. O seu parecer foi: tem cuidado de ti mesmo. Né? Você pode ler em 1 Timóteo 4, versículo 16. Assim, a recomendação paulina é para que o pastor nunca se esqueça de que a primeira ovelha do seu rebanho não é a esposa, nem é os seus filhos, tampouco as ovelhas da igreja, né, a qual Cristo lhe confiou. A primeira ovelha desse pastor é ele próprio. Né? Isso é muito interessante, às vezes a gente esquece isso, né? A gente pensa muito no outro, né? E a gente esquece da gente. É importante a gente lembrar. A gente também precisa, a gente precisa se amar e lembrar, cuidar de nós mesmos, né? Cuidar do físico, cuidar da mente, e principalmente, gente, cuidar do nosso espírito, tá? Só conseguirei ajudar alguém se antes tenho certeza que minha saúde está perfeita. O discurso de despedida, né, de Paulo aos anciãos, né, da igreja de Éfeso não foi outro senão aconselhar: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Leia Atos 20, versículo 28. Então ele deixa esse discurso, né, para os anciãos, né, as pessoas mais experientes da igreja. Ele fala lá, olha por vocês e por todo o rebanho. Primeiro olhem, cuidem de vocês e depois cuidem, olhem, orientem o rebanho, tá? A única forma de demonstrar nosso amor a Deus é manifestando esse amor ao nosso próximo. A prova de que o cristão ama a Deus é através do amor que expressa ao seu próximo. Antes de sair por aí tentando amar alguém, tenha cuidado de ti mesmo, né? Então cuide-se, né? Cuide-se para depois você poder cuidar de alguém. Ame a Deus e ele ensinará a amar a si e ao próximo, né? Eu achei assim muito interessante essa abordagem, como eu falei, que a gente muitas vezes esquece. E essa parte aqui, ame a Deus e ele ensinará a amar a si e ao próximo. E aí me fez lembrar, né, que assim uma das minhas petições, né, ao Senhor é que ele realmente me ensine. Eu sempre peço a ele para que ele me ensine a ser uma boa mãe, para que eu ame adequadamente os meus filhos, para que ele me ensine a ser uma boa filha, para que ele me ensine a ser uma boa serva, né? Então, assim, essa dependência de Deus tem que ser constante. E é em tudo na nossa vida. A gente ser um bom profissional, a gente ser um bom marido ou uma boa esposa ou uma boa mãe, né? Ou um bom pai, um bom irmão, um bom servo de Cristo, sempre nos concentrando que é Deus que nos capacita, que nós somos fortalecidos nele e aprimorados, né, no Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos aprimora, né? É em Cristo que nós somos aperfeiçoados, não é por nós. A gente precisa ter sempre isso em mente, né? E fechando aqui a nossa aula, eu deixo para vocês aqui em Efésios, também capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, né? Então, que, que nós possamos viver em amor, né? E que sejamos sempre imitadores de Cristo, né? Como filhos amados e obedientes que temem ao Senhor e que o amam com a reverência que ele merece, tá? E nós possamos sempre lembrar. E assim a nossa vida vai ser uma oferta, né? Um sacrifício, um aroma que vai subir aos céus e que vai ser agradável a Deus. Queridos, essa foi a nossa aula de hoje.
Eu espero que tenha contribuído. Eu aprendi muito com essas lições, gostei muito de ter estudado e que esse amor, né, pelo conhecimento da palavra de Deus seja crescente em cada um de vocês. Não deixem essa luz se apagar. Leiam a palavra de Deus. Tenham curiosidade, tenham desejo de aprender cada vez mais do Senhor e conhecer cada vez mais, porque é um preenchimento inigualável. Não percam isso, não deixem essa luz, essa essência se apagar, porque é primordial para a nossa vida. Nós, sem Jesus, nós não somos nada. Então, queridos, um grande abraço. Essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, tá? E que Deus os abençoe. Tchau.